Fala pessoal, hoje a gente vai mostrar aqui um laboratório utilizando o Packet Tracer para fazer port forward, né? Então a gente já entendeu como é que funciona o NAT. Isso aqui é interessante porque a gente consegue ver que o NAT, isso é um problema muito comum, né? Muitas pessoas acham que o NAT só é feito de IP privado para IP público. Não necessariamente, tá? Você pode fazer um NAT toda vez que você tiver uma rede e quiser que o seu IP seja traduzido por uma rede externa, tá? Seja ela pública ou não. Então aqui o que a gente tem? A gente tem algumas máquinas aqui na rede 192.168.0.0 e nós temos uma máquina aqui na rede 10.0.0, beleza? Qual a ideia aqui? A ideia é que a rede 10 seja considerada uma rede externa, né? E a rede 192.168.0 seja considerada uma rede interna. Então o que a gente quer? A gente quer, por exemplo, que os PCs e o servidor que estão na rede interna consigam falar diretamente com o IP da máquina externa. Mas a gente quer que o computador que esteja na máquina externa não consiga falar diretamente com essa rede, né? Eles estão por trás de um NAT. Então a ideia desse laboratório é a gente entender isso e ver como é que isso funciona na prática, tá? As máquinas já estão com IP, então se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que as máquinas já estão com IP, tudo certinho, Default Gateway. Essa máquina aqui, um ponto interessante, ela não vai ter Default Gateway, tá? Se a gente for aqui, ó, ela não tem que ter Default Gateway, a gente pode remover o Default Gateway dela aqui, tá? Pronto. E aí eu vou mostrar o porquê que ela não precisa ter Default Gate, beleza? Mas vamos lá. Nesse caso aqui, a gente vai começar fazendo a configuração aqui do NAT. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente precisa fazer aqui é realizar essa configuração dizendo quem é, criando uma Access List, né? Então essa Access List a gente está dizendo que a gente vai dar permissão para a nossa rede interna. Então vai ser um Access List 1. Vamos lá. Começar a furar uma parede aqui. Vamos lá. Então a gente vem aqui no roteador e vamos criar essa Access List. Já está no Configure Terminal, então não preciso nem fazer nada, beleza? Próximo passo. Agora a gente vai vir aqui e a gente vai dizer o IP NAT Inside, né, ou seja, a minha parte interna do NAT vai ser o que está na Source List, ou seja, nessa Access List 1, né, na interface Gigabit e vai ser traduzida para a interface Gigabit 01 Overload, né? Então eu estou dizendo o seguinte, que eu vou ativar o NAT dinâmico do tipo patch e vou traduzir para o Gigabit 01. Dalvis, como assim o Gigabit 01? O Gigabit 01 é essa interface de cada roteador. Se nós olharmos aqui, ó, na parte de configuração, a Gigabit 01 é justamente a rede 10. Então eu estou dizendo que eu vou traduzir para a rede 10. Tá? Então eu vou traduzir o IP interno para a rede 10. Vamos lá, vamos fazer aqui. Então a gente vai chegar aqui e vai entrar aqui no CLI e vamos colocar aquela tradução. Tá? Deixa eu dar só um exit aqui que entrou na interface no momento em que a gente clicou na interface. Então vamos aqui e vamos dar um overload aqui. Então vamos vir aqui. Beleza, fizemos essa parte. Então agora ele já está funcionando. Então do jeito que está aqui, após fazer isso, a gente pode já testar o NAT. Então o que a gente pode fazer? A gente pode chegar aqui, ligar aqui e fazer a brincadeira, né? Então a gente pode escolher uma máquina aqui qualquer, vir aqui em desktop, vir no run e dar um ping para o 10.0.0.10, né, que é a outra máquina de lá. Então a gente vai ver que está pingando, está tudo ok. Então o NAT está ocorrendo. Dalvis, como é que você sabe que o NAT está ocorrendo aí? Né? Uma das formas que a gente já tem de cara de saber que o NAT ocorreu é que a gente tirou o Default Gateway dessa máquina, né? Se a gente tirou o Default Gateway dessa máquina, essa máquina não conseguiria responder para o IP que está nessa outra rede aqui, né? Muito bem, então a gente prova aqui que o NAT já está funcionando, ok? O que mais que a gente pode fazer? Uma forma também da gente fazer é a gente vir aqui, ó, e pegar o Show IP NAT Translation, tá? Esse comandinho aqui vai mostrar o que está sendo traduzido no NAT. Então se a gente for aqui no nosso roteador e digitar esse comando, peraí, dá um exit só para ficar no Enable, tá? Se a gente vier aqui e
olhar esse comando, Show IP NAT Translation. Vamos pingar uma máquina aqui só para que isso fique visível, tá? Então vamos vir aqui e vamos pingar. Beleza? Estamos pingando. E agora a gente pode vir aqui e repetir esse comando. Ó, observe que está havendo a tradução, tá? Para o IP externo 10. E aqui nós temos as traduções que houveram. Claro que aqui a gente está com esse CMP, então ele acaba pegando o ID. Nesse caso aqui, está tudo funcionando no NAT. Só que o que a gente quer? A gente quer que essa máquina externa consiga falar com esse servidor web. Como é que a gente vai fazer isso? Agora é que vem o port forward, tá? Então o que nós vamos fazer? Se nós viermos aqui, ó, aqui em cima, nós vamos criar essa regra aqui. Então o IP NAT inside, nesse caso o source, né, que vai ser a máquina interna, que vai ser a máquina 10, ouvindo na porta 80, eu quero que seja mapeado para o IP externo 10001, que é o IP da minha outra interface do roteador, com a porta 8080. Dalbis, tem que ser a porta 8080? Tem que ser a 80? Bom, é um servidor web que eu estou ouvindo na porta 80, né? Eu vou mapear para 8080. Para que isso? Isso aqui é só para ficar mais visível que eu estou mapeando usando uma outra porta. Depois a gente pode fazer até aqui o mapeamento usando a própria porta 80, tá? Só para ficar visível aqui e educativo o vídeo. Então vamos lá. Então a gente vem aqui, cadê o roteador? E vamos agora criar essa regra. Beleza. Assim, conf terminal. Beleza, e a gente coloca essa regra. Beleza, criamos a regra de port forward. Então agora, ó, observa, aqui eu tenho um servidor. Se a gente clicar aqui em service, ele está rodando na porta 80, está tudo certinho com ele, né? E aqui, agora, essa máquina consegue falar com esse servidor web utilizando a interface externa do roteador. A interface externa do roteador, ela está ouvindo na 10001, beleza? Se nós deixarmos o mouse em cima, ó, ela é a 10001. Então, se eu acessar pelo navegador dessa máquina para o IP da interface desse roteador aqui, eu tenho que conseguir acessar o servidor web. Vamos testar? Então, vamos chegar aqui e vamos digitar 10.0.0.1. E aí a porta que a gente usou lá, a gente utilizou a 80. Olha, observe que a gente conseguiu, tá? Se nós formos agora lá no roteador e dermos aquele comandinho para ver as rotas, dá um exit aqui e show IP. A gente vai ver que está tendo a tradução, ó. A porta 8080 na 01 e a 80 aqui. E aí uma pergunta que surge também é o seguinte: poxa, Dalsh, mas você traduziu a 8080 desse lado do roteador para chegar na 80 do servidor. E se eu não quiser fazer isso, né? Se eu quiser fazer um port forward utilizando a mesma porta do servidor, dá para fazer? Dá. Então a gente pode fazer isso aqui. A gente pode vir aqui, ó, dar um conf terminal. Beleza? E agora a gente vai pegar aquele outro comando, ó, esse mesmo comando que a gente fez, e a gente vai dar um no para tirar ele, remover ele. Beleza, removemos. E agora a gente pode pegar a seta para cima e ao invés de fazer o mapeamento da 80 para 8080, vamos fazer aqui da 80 para 80. Sim, é porque eu ainda mantive o no. Deixa eu tirar o no aqui. Não dá para negar uma regra que não existe. Beleza, criamos a regra aqui. Então agora, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos ligar aqui, só que nós vamos remover a porta 8080. E, consequentemente, como estamos usando HTTP, a gente pode remover também a porta 80. Então é por isso que no seu navegador, quando você... a gente observa que ele já está indo, tá? Já está mapeando. Se eu tentasse colocar aqui uma porta que não existe, por exemplo, 77, ó, daria que não existe, tá? Então, quando a gente faz isso, ele já está funcionando. Então, port forward é bem simples, dá para fazer no Packet Trace, dá para a gente entender como é que está funcionando o port forward. Obviamente, a gente está fazendo um patch aqui, né, que é um port forward, utilizando as portas
né? Então a gente está fazendo. Eu gosto de utilizar o termo de um NAT congelado, né? A gente está congelando portas do NAT para que a gente consiga atingir máquinas internas. Isso aqui é um exemplo bem comum em algumas redes, no qual você tem máquinas internas nessa rede e você tem um servidor que você quer expor ele para a internet, né? Então isso aqui também poderia ser feito em uma pequena empresa, tá? Você colocaria no seu roteador expondo o seu servidor web, por exemplo. Vamos imaginar que você não quer ocupar uma parte do financiamento, parte financeira da empresa com gasto de locação na web, né? Então você poderia ter o servidor dentro do seu próprio parque tecnológico, beleza? Claro, teria que tomar algumas medidas de segurança. Beleza, gente? Então esse é simplesmente um laboratório educacional, a gente fica por aqui.